Morreu com mais de 100 anos. A gente está batendo papo aqui, lá no Rio Grande do Norte. Já eu me lembro o nome dele. A gente está batendo papo sobre o livro Era Assim. E aquela minha ideia que eu já falei com vocês, do livro que eu começo a escrever. E aí eu ia falar com o Rogério sobre duas fotos que eu tenho, que eu fui localizar, que eu localizei não, eu revendo as fotos, eu olhei assim e falei, não é possível. Quando eu olhei a foto, eu falei, não é possível. Eu fui entrevistar há muitos anos atrás, numa homenagem na Força Expedicionária Brasileira, mas isso tem muito tempo, muito tempo. Eu fui entrevistar o general Newton Cruz. E eu fiz parte da mesa, então me aparece eu sentado com o general Newton Cruz, que era um homem forte do governo militar na época. E esse evento que aconteceu no Rio de Janeiro, duas fotos, aparece eu entrevistando o general, uma porção de gente atrás, e depois eu na mesa e um segurança atrás, segurança do general Newton Cruz. Quando eu olhei há uns 2 anos atrás essa foto, eu olhei e falei, não é possível. Quem era o segurança? Bolsonaro. Era a segurança do Newton Cruz. Essa foto tem um valor enorme. Essa foto vai para um livro. Não tem valor político, eu não estou falando de política, tem um valor histórico. O cara que era a segurança do general Newton Cruz virou presidente da República. Então, você pegar fotos de um passado que o Teresópolis de hoje não conheceu e contar a história dessa foto é extremamente importante. E, de certa maneira, é isso que você faz no teu livro. Então assim, voltando ao título, né, era assim porque nós não temos mais o que retrata o livro, tá? A ideia do livro, ela está relacionado o local em que foi produzido arte em cima disso. E esse local vem algumas histórias, né? Eu escolhi 22 obras através de fotos antigas, desde a época da colonização, né? A subida das liteiras na serra, as primeiras estradas, as estradas Teresópolis-Friburgo. Então, o livro é retratado através de técnicas artísticas. Então, por exemplo, você vai pegar a fonte Judite dos anos 50. Ela foi pintada a óleo, tem toda uma identidade no livro sobre a fonte Judite e conta-se a história porque ela se chama Judite. E isso eu tive que recorrer ao Vanderlei Pérez, que para mim é um grande historiador, apesar de ser de Tombos, Minas Gerais, né? Ele para mim é o maior conhecedor da cidade. Ou seja, não é filho da cidade. Não é a minhoca da terra, mas é o grande historiador da cidade, né? Então eu tenho como um grande ídolo, né? É o Vanderlei no sentido histórico e teve ajuda no livro. Então o livro conta exatamente isso. Era assim porque eu busco, em cima desse livro, levar para essa geração de pré-adolescente e adolescente o que era Teresópolis até meados dos anos 90, final dos anos 80 ali, onde Teresópolis a gente só consegue ver o glamour de uma cidade interior, uma cidade que já foi cidade dos festivais, que não existe mais, né? É uma cidade que foi banhada de arte durante muitos anos e foi esquecida há alguns anos atrás, né? É um livro que foi feito através da ajuda privada. Infelizmente, não tive ajuda do governo, né? Não tive ajuda naquele momento. Foi procurado, mas não fui atendido como deveria ter sido atendido. Mas está aí o livro, um projeto que começou em 2016 e vai ser lançado no próximo dia 15. E eu convido a todos para que estejam ali no dia 15, uma vernissagem lá, um coquetel, vai ser a apresentação das obras, do livro. E eu espero que todos estejam lá com a gente. Agora, Rogério, tá lindo o livro. Lindo, lindo, lindo. Tá? Você está vendo aí a capa do livro. Tem um negócio que tem aqui, que você colocou. Posso ler? Pode, claro. Está na página 44, O Ancião da Taberna. Um flagrante do fotógrafo e memorialista Léo Bittencourt, que hoje mora lá em Maricá, né? No ano de 1991, feito em slide, aí ele explica aqui o material, né? O vovô da Alpina. Era um senhorzinho que vivia ali na porta da Taberna Alpina. Eu te confesso que eu tinha até esquecido dele, né?
Agora, quando eu vi aqui, você andou Esse quadro, só dando um foto. parênteses, esse quadro aí, em 2016 eu ganhei a medalha de ouro no Salão da Primavera. Com essa foto? Com esse quadro. Com esse quadro. Com esse quadro. Né? Essa foto, o Léo Bittencourt, quando pintou, eu achei interessante a posição que ele está ali, só de perfil, e um senhorzinho que sentava ali na taberna alpina, onde todos que ali passavam na época cumprimentavam, ele ganhava ali a sua comida do próprio restaurante, e sempre muito simpático. Se você desse uma moedinha ali do menor valor possível, ele agradecia. Então existe uma história em cima desse vovô, que eu estou dando aqui, o Hélio também está dando aqui um spoiler, mas a história desse senhorzinho está aqui no livro, tá? E é interessante para quem adquirir o livro, vai entender do porquê que ele ali sentava, do porquê que ele ali estava, né? Infelizmente não está mais entre nós, né? Ele já era bem velhinho quando foi feita essa foto, e essa foto foi produzida num quadro a óleo, e esse quadro vai estar lá a partir do dia 15 na Casa de Cultura. E esse aqui? Essa foto da Igreja de Santo Antônio, né? É uma arquitetura gótica. Essa foto é dos anos 70. Final dos anos 70, passava um riacho em frente, um riozinho, né? Então a ideia do livro é exatamente isso, é poder resgatar, né? Poder trazer para o público, principalmente esse público bem jovem, como era Teresópolis e por que isso se perdeu, e a gente quer resgatar isso de alguma forma. A igreja de Santo Antônio, a igreja pequena de Santo Antônio, tem uma foto aqui genial dela, né? O desenho é seu? Desenho. Eu tenho um quadro em casa feito pela minha tia, falecida recentemente, da igreja de Santo Antônio. Antes de morrer, ela me deu esse quadro de presente, está lá em casa, dentro das minhas histórias, né? Do que vem aí no Vida, o que Vida a Vida. Eu vou falar também sobre a igreja de Santo Antônio. O que representou na minha vida, na vida de muita gente. Quem é ali do Alto, quem foi criado no Alto, como quem foi criado no bairro de São Pedro e outros bairros também, tem a sua referência. A igreja de Santo Antônio, não estou falando aqui de religião, estou falando do ponto. Você entra na igreja de Santo Antônio, hoje, na pá da tarde, por exemplo, é uma paz, é um negócio assim que além do imaginário, é uma coisa tremendamente espiritual. E a tua foto está mostrando isso. Não sei porquê. Não sei se é porque eu conheço tanto. Inclusive, a tua foto tá passando isso. Inclusive esse quadro teu passa isso. O que acontece com essas obras? Como a maioria das obras eram em PB, né, preto e branco, eu tive que ir ao local resgatar o que é hoje, como a vegetação, né? Essa igreja nunca mudou a cor, sempre foi isso aí. Tá? Foi construída a igreja mais moderna, mais contemporânea ali ao lado, né? E que ofuscou um pouquinho, mas havia necessidade, pelo tamanho, quantidade de fiéis, né? Havia necessidade da obra ao lado, né? Mas eu resgatei toda essa coloração, assim como aconteceu com a Fonte Judite. A foto era em PB, né? É em PB, e eu tive que ir lá ver a vegetação que passava atrás da fonte para poder produzir a pintura a óleo. Você quando está trabalhando, você quando está produzindo, normalmente você fica sozinho. Sim. Tá? Quando você entra essa da igreja de Santo Antônio, eu fico apaixonado nessa obra. E a da Fonte Judite também. São lugares que eu conheço muito, né? A gente falando de igreja, só dando um parênteses, né? Quando a gente fala, por exemplo, da igreja de Santa Teresa, a gente vai encontrar ali, era a capela de Dona Claudina. Né? Era um terreno enorme da família e a Claudina fazia parte da família. Né? O Vanderlei até fala aí da história. Você quando entra em fazer o trabalho, você quando começa a reproduzir ali no quadro, você se desliga e a concentração chega ao ponto de você quase viver um momento ali? Olha, isso depende muito de cada um. Eu procuro botar uma música clássica, um negócio bem suave. Eu imagino isso. E entrar no clima, né? E isso acontece com todos os artistas, independente da linha dele, né? O cara, quando ele vai dentro de um teatro, ele, antes de estar com o grupo contracenando, ele sozinho lê o texto. Porque ele precisa se concentrar de alguma forma. Por mais que ele vai trabalhar com expressão corporal,
Ele precisa ter aquele texto afiado, então ele precisa estar sozinho. O cara, quando vai escrever, ele precisa estar sozinho, né? Um cineasta, um autor. Então isso, hoje, com essa movimentação, com essa dinâmica de redes sociais, de era digital, de inteligência artificial, isso está mudando um pouquinho. Porque as pessoas querem que tudo aconteça muito rápido. Pois é, isso aconteceu Isso é muito ruim. Isso é muito ruim para o psicológico, tá? Exatamente. E eu estou sentindo isso aí, porque eu parei de produzir. Ontem, o Pedro Felipe me mandou uma gravação, sabe? Pedro Felipe, sim, da rádio, de minha, há 33 anos atrás, falando sobre o nascimento de uma criança, e ele guardou isso, Nicolai, o nome da criança. E essa criança nasceu e ficou muito doente. E essa criança, com alguns meses, lutou pela vida e conseguiu, hoje é um adulto, né? E ontem o Pedro Felipe me mandou essa gravação, mais ou menos de uns 20 minutos. E eu falando sobre isso. Aí eu me lembro exatamente o que você falou. Eu, para produzir o que eu escrevo, o que eu penso, o que eu falo, eu precisava de um ambiente todo especial, que era o estúdio da rádio. Nisso você entende bem o que é um estúdio. Quando você se fecha, você produz. Hoje eu não consigo mais fazer isso. Porque hoje, como uma coisa é muito tecnológica, você tem que estar prestando atenção na câmera, tem que prestar atenção no microfone. Naquela época não era tão... É por isso que eu não recomendo leitura de livro em tablet, essas coisas, porque você não vai estar ligado naquilo. Quando você pega na mão e vira as páginas, tem uma série de contextos ali. Até o cheiro do papel. Tá? Como você falou aí da igreja com relação à paz, é exatamente isso. Um estúdio de rádio, quando você tem que ali abafar todo aquele som, é exatamente isso. É para você ter concentração naquilo que você está fazendo. Eu tenho alguns comentários aqui interessantes. A Maria Felícia, ela mora no Rio de Janeiro. Eu tenho um professor aqui, professor Leandro Coutinho. E ele também está fazendo os comentários e te fazendo uma pergunta legal. Maria Felícia, ela botou: a história da Igreja Católica em território brasileiro é maravilhosa. Vocês precisam ver as esculturas e arquiteturas. Quase não sabem a história, os brasileiros. Professor Leandro Coutinho botou aqui... Peraí, assistindo a gente. Essa entrevista me lembrou da minha época do Cefet, Rio de Janeiro, onde tínhamos, ao Cefet RJ, onde tínhamos aulas das disciplinas técnicas, como desenho técnico, com a famosa régua T. Mas a régua T, ela foi antecessor à régua paralela, nas pranchetas. Aí ele continua. É legal essa... Mas em educação artística podíamos escolher música, artes plásticas, dança e etc. Eu escolhi artes plásticas e nunca me esqueço do meu professor que me ensinou os primeiros traços em tela e toda a variedade de paleta de cores. Hoje me dedico mais à música, mas de vez em quando mato a saudade da pintura. E aí ele continua. É possível levar a minha turma de ensino médio na exposição? Sim. Pode levar. Posso, inclusive... Conversa com ele aí, Leandro Coutinho, professor. É legal, também. Inclusive se quiser marcar comigo, né? Depois eu posso deixar meu WhatsApp aí. Se quiser marcar comigo, eu levo lá a turma, inclusive, para explicar as obras. Pode levar sim. E está convidado até para o dia 15, não tem problema. Aí, Leandro, dia 15, era assim, lá na Casa de Cultura. Tá? Rogério, que é o colega professor, mostrando uma Teresópolis nos traços do desenho, nos traços do artista, que Teresópolis não conhece. Então, Hélio, a gente, quando a gente fala de tentar trazer essa nostalgia para a juventude, principalmente da nossa cidade, que se perdeu muito, agradecendo as perguntas, infelizmente as escolas, as artes, ela deu uma caída muito grande. Né, no sentido de incentivo. Né? E isso tem que partir também das famílias. Não é uma responsabilidade só da escola, né? Mas, graças a Deus, na escola que eu leciono hoje, eu tenho todo o suporte, tá? Tudo que é solicitado com relação à estrutura, eu sou atendido. Meus alunos entendem a minha técnica, a forma com que eu pratico. Como eu disse, eu não dou papelzinho para aluno. Procuro entender individualmente e coletivamente cada turma para ensinar técnicas novas.
Porque a pior coisa que tem é quando os responsáveis por essas crianças chegam em casa e falam assim, ó, você tem uma grade aqui de 8 matérias, de 10 matérias, você só precisa estudar 8, porque 2 você já passou. Aí ele inclui arte e educação física. E isso é muito ruim. Porque o aluno já vai sem vontade, já passei naquilo ali, eu não preciso, entendeu? Isso é muito ruim para a nossa juventude, né? Então, quando a gente produz um livro igual esse daqui, a gente quer exatamente tentar trazer algum incentivo para que essas crianças... Quando eu falo criança, eu estou também elevando lá os adultos, a terceira idade, que de alguma forma, desde Covid para cá, precisa de algum tipo de terapia, vai praticar arte. Você, como professor, você já encontrou alguém que vai produzir arte? Já. E o descobrimento, ele é muito grande. Na escola que eu dou aula hoje, ano passado nós fizemos... Está no Jorge March, né? Isso, Escola Jorge March. Né? Na escola, quando nós vamos falar de arte, a gente tenta usar uma abrangência muito grande, não só direcionado ao contexto do viés. A gente tenta procurar em cada aluno que tipo de talento ele tem. A escola ano passado fez um show de talentos. A maioria dos alunos demonstrou coisas que às vezes o professor não tem essa visão. E eu acho que quando as pessoas falam assim, eu não tenho dom, é a maior heresia que existe. Ele pode não ter dom para uma coisa, mas se a gente começar a lapidar essa criança ou esse adulto, você consegue encontrar algum tipo de dom. Seja para tear, seja para escultura, seja para pintura, para desenho, para literatura, enfim. Qualquer arte hoje você está incorporado. O Leandro, ele está pedindo, ele quer falar com você, pedindo para você entrar em contato com ele pelo Messenger. Eu te passo aqui, Leandro Coutinho. Aí você, é fácil achar, né? Vocês só não vão bater junto porque você é Vasco e ele é flamenguista. Não tem problema, isso a gente deixa de lado e discute no dia do jogo. Ele botou aqui, obrigado professor, passa o seu WhatsApp, mas depois ele botou aqui, passar pelo Messenger. Aí vocês conversam, eu vou te passar aqui. Leandro Coutinho, é fácil achar. Ali ele tem a bandeira do Flamengo ali no... Legal. Dele. Leandro Coutinho. Um abraço pro Leandro. Vocês vão se falar, Leandro, e conheço o Rogério aí há muito tempo, e é genial trabalhar com ele. A gente vai fazer um trabalho junto agora, se Deus quiser vai dar certo. Vai dar certo. A gente começa domingo, um trabalho que nós vamos fazer junto, lá no Clube Comari. E Rogério, foi muito bom ter você aqui, muito obrigado mesmo. Esse livro é seu, tá? Muito obrigado, e até dia 15. Até dia 15. Quer dizer, até dia 15 lá da Casa de Cultura, né? E quem quiser, posso deixar o telefone para quem quiser entrar em contato? Pode, se você quiser. É o 99245-8660. Tem também meu Instagram lá, Ateliê Professor. Quem quiser entrar lá vai ver algumas obras, vai ver alguns trabalhos. Trabalho em escola, trabalho... Então, assim, Facebook e Instagram, né? Oi? Facebook também. Tem Facebook, tem Instagram. E esse livro vai ser um início aí de uma nova jornada e em breve, talvez ainda esse ano, uma exposição só de arte contemporânea. Aí é uma coisa mais volumosa. Isso você tem que fazer. Né? Volumosa. Na verdade, esse livro aí, essas obras que estão aí, é somente para o livro. Né? Não é um contexto diário meu. Tá? A arte contemporânea está mais introduzida na minha vida artística. Tá? Então, assim, para finalizar, quero te agradecer demais. Não, aqui você tem que agradecer porque a gente é amigo. Quero agradecer todo o grupo do Diário, né? Todas as mídias, as multimídias aí que o Diário trabalha. E essa abertura que está sendo dada. Queria também mandar um abraço para o seu concorrente aí, o Maurício Aragão, que fez o prefácio do livro. Um grande amigo nosso. Dele? Eu não vi ainda. O prefácio é do Maurício Aragão, que a gente trabalhou junto. Maurício, um abraço. E eu quero deixar aqui um convite, tá? Que a partir do dia 15 é a vernissagem. E dia 17, abertura ao público. E aí, quem quiser fazer uma visita acompanhada, eu estarei lá ter que marcar com antecedência, porque meus horários são bem corridos, principalmente a partir do dia 3, né, que a gente começa com o ano letivo. Um grande abraço e muito obrigado. A Maria Feliz falando aqui que tem uma amiga que faz trabalho em cerâmica. Trabalha com porcelana, que durante a pandemia produziu muito.
É muito legal. A pandemia a gente teve um grande... Como as pessoas não podiam sair de casa, aquela quarentena, né? A gente teve muita gente fazendo arte. Isso foi muito legal no sentido... se é que dá para tirar alguma coisa legal daquela pandemia, foi a turma fazendo arte. Leandro já botou aqui, os alunos do Euclides da Cunha vão vibrar. Eu sou do Euclides da Cunha, mas só que na minha época era grupo escolar Euclides da Cunha vale a pena desenhar aquela arquitetura. É verdade. Porque aquela fachada de Euclides da Cunha e do Higino da Silveira Você não tem igual. De qual lado? Do lado que é menos... mais próximo da praça ali. Isso. Ali do outro lado é mais moderno, né? Do lado da casa da ProArte, esse lado não, eu tô falando do outro lado, onde a gente tem uma arquitetura de fachada ali pouco vista em Teresópolis. Assim como o Higino da Silveira, né? Se você olhar a fachada do Higino da Silveira... Você sabe que eu estudei ali nessa parte de cima. Ali eu fiz o admissão, que era admissão ao ginásio, né? Admissão era depois da 5ª série, tinha um ano de admissão. Já tivemos tantas mudanças, né? De nomenclaturas para a educação. E ainda existe até hoje. Gustavo Cunha está me perguntando uma coisa aqui, eu não sei, Gustavo, nem estou sabendo disso. Alô, pessoal da produção, estão me perguntando aqui se a serra está fechada. Vocês têm alguma informação sobre a abertura da serra? Gustavo, não estou sabendo, mas respondo antes do final do programa. Ok? Vamos começar, a gente volta já.